Nos vídeos anteriores sobre fatores de textualidade por configuração linguística, tratamos da coesão referencial e coesão sequencial. Neste, vamos abordar a coerência. Segundo Charles, a coerência é um princípio de interpretabilidade, ou seja, ela não é vista no texto, ela não aparece como elementos concretos, como a gente pode ver na coesão. A coesão é percebida no texto por meio dos seus elementos linguísticos e as relações entre eles. Na coerência, essas relações ocorrem no plano semântico, por isso que é dita que ela é mais inferencial. Para a manutenção da coerência, é preciso respeitar 4 meta-regras: a continuidade, a progressão, a não contradição e a articulação. A primeira delas, a continuidade, diz respeito à retomada de elementos e ideias no decorrer do texto, ou seja, a repetição do tema. No exemplo ao lado, nós temos uma sinopse do filme O Poço. Na primeira frase, nós temos: nessa prisão, a comida é distribuída de cima para baixo. Nós temos uma identificação, uma caracterização do poço. Então, é um poço-prisão. Esse é o tema maior dessa sinopse. Depois, ela continua: quem está nos andares de cima come, quem está nos andares de baixo fica com fome. Então, nós temos a ideia, o tema poço-prisão e o funcionamento desse poço. Quanto à distribuição de comida, quem está em cima come, quem está embaixo não come. Além da manutenção do tema, é preciso fazer o texto progredir. Isso ocorre quando se introduz novas informações a respeito de elementos já retomados. Na sinopse ao lado do filme Lucy, o termo Lucy é retomado na sinopse como jovem americana. Depois, novas 5 informações são adicionadas em relação a essa jovem. Ela está em Taiwan, ela vai servir de mula, de uma droga de alta tecnologia que se espalha no seu corpo e a transforma numa super-humana. Todas essas informações, o conjunto dessas informações, fazem o texto progredir. A meta-regra da não contradição diz respeito a informações não se contradizerem no texto. E essas contradições podem ocorrer interna ou externamente ao texto. No exemplo ao lado, nessa sinopse, nós temos uma contradição interna, quando ele afirma: após a extinção da humanidade, que se pressupõe que não há mais humanos, pois houve uma extinção, ele afirma: uma adolescente criada por um robô encontra outra humana, implicando que essa adolescente é humana e ela vai encontrar uma outra humana. Acontece que ele já afirmou uma extinção da humanidade. Nesse caso, nós temos uma contradição interna. Quando se fala de não contradição externa, é entre o enunciado e o nosso mundo real. Ou seja, se eu digo Machado de Assis é branco, há meios, há informações que me dizem que essa informação é contraditória, porque na realidade Machado de Assis é negro. A articulação diz respeito à maneira como os fatos e conceitos apresentados no texto se encadeiam e se organizam. No exemplo ao lado, a sinopse do filme O Contador, na primeira parte da sinopse, nós temos a apresentação de suas capacidades, suas competências. Ele sabe fazer registros contábeis e sabe assassinar com precisão. Na segunda parte, nós temos a apresentação de um cliente que necessita dessas capacidades, ou seja, é articulado a competência do protagonista com a necessidade do cliente. Essas são as nossas referências, Cavalcante e Sentidos do Texto, e a gente se encontra no próximo vídeo.